Para o concílio, a catequese é uma dessas formas privilegiadas pelas quais os bispos desempenham o seu dever de ensinar, anunciando o Evangelho de Cristo com conteúdos específicos, com uma metodologia adequada aos tempos, coerente às necessidades concretas dos destinatários e com o uso racional dos meios próprios da cultura contemporânea, os quais podem resultar úteis na pregação do Evangelho. Concretamente, corresponde aos bispos o quê? Primeiro, considerar o lugar privilegiado que tem na igreja a pregação e a catequese, vigiar para que esta se dê com diligente cuidado, pois dela depende uma fé viva, explícita, ativa. Segundo compromisso dos bispos, cuidar para que a catequese chegue às pessoas de todas as idades, começando com os adultos, prioridade da catequese dos adultos, e estar atentos para que seja orgânica esta catequese, sistemática e com uma metodologia adequada, não somente à matéria, como também às condições concretas das pessoas. Mas isso, os bispos têm que velar para que a catequese tenha como fundamento a Sagrada Escritura, a tradição, a liturgia, o magistério, a vida da igreja. Cabe aos bispos cuidar da formação dos catequistas, de maneira que entre seus conteúdos esteja não somente o conhecimento da doutrina, como também das leis de psicologia, de pedagogia. Aos bispos cabe também aproveitar todos os espaços educacionais da vida da sociedade como lugares idôneos para a catequese. Enfim, fazer uso de suas faculdades para difundir declarações públicas por ocasião de acontecimentos especiais referentes à catequese diocesana. Então, fica sob a responsabilidade do bispo dotar a catequese de todos os recursos humanos e materiais para um eficaz desenvolvimento. Como parte dos primeiros, não deve descuidar da especialização de sacerdotes e leigos, que em seu nível encarreguem-se da animação e da organização da catequese diocesana. Ademais, estejam capacitados para criar e sustentar o trabalho sério de institutos de nível superior. Por isso, cursos de pós-graduação, de mestrado, tá? Nós temos aqui no nosso regional este curso de pós-graduação, que infelizmente neste mês agora próximo de julho não conseguimos realizar por causa da pandemia. Sempre corresponde ao bispo assegurar a formação catequética dos aspirantes ao presbiterado. Por isso vocês, meus irmãos, têm que ter uma preparação específica. Isso se dá também através deste curso de catequética que nós estamos realizando. De tal modo que vocês, seminaristas, vão se integrando nesta dimensão catequética e nesta dimensão pastoral. Isso vale também para a formação permanente do clero, por isso o clero tem que estar constantemente atualizado sobre isso. Os tempos vão mudando, nós vivemos numa época de mudanças contínuas e assim também a catequese é desafiada e o bispo tem que prestar atenção nestas mudanças e proporcionar para o seu presbitério momentos formativos específicos sobre isso. Enfim, é tarefa muito importante do bispo velar para que os textos catequéticos que são usados nas dioceses tenham uma qualidade de tal maneira que possam oferecer uma exposição clara, cuidadosa dos conteúdos da fé, orientações catequéticas adequadas aos cristãos de sua diocese, uma metodologia que cativa, que leva as pessoas a uma participação nativa. Falamos agora, neste quarto momento, dos presbíteros que colaboram com os bispos nesta grande responsabilidade de cuidar da catequese. É muito comum encontrar
nos documentos oficiais da igreja o termo presbíteros. Então, os presbíteros, em razão da ordem, participam da função de ensinar própria dos bispos e são seus mais próximos colaboradores. Isso é bem claro na Presbyterorum Ordinis número 2 e no número 12. Corresponde aos presbíteros o anúncio da palavra em todas as suas formas, dada a sua condição de mestre da fé. E aqui eu fico lamentando de ver quantas vezes padres que não exercem este ministério de mestres da fé. Até as homilias são improvisadas, sem preparação, sem gosto. Isso deixa o povo vazio. Agora, isso requer que o presbítero tenha esta consciência da responsabilidade que ele tem com a catequese. Porque a catequese corresponde à essência do seu ministério. Um presbítero não catequiza apenas por gosto pessoal, mas sim porque é tarefa sua, independentemente do ministério pastoral que desenvolva na igreja particular. Cada presbítero tem que ter esta consciência. E tem presbíteros que não têm nenhuma consciência, infelizmente. Entre os presbíteros destaca-se o papel do pároco, que como responsável da paróquia como um todo, ele deve coordenar este ministério, deve zelar para que na sua paróquia aconteça. Por isso o pároco é o animador por excelência da vida paroquial. Compete a ele não só cuidar da homilia e da catequese, que são duas formas essenciais e complementares do ministério da palavra, porque é através delas, da homilia, da catequese, que são expostos os mistérios da fé e as formas da vida cristã. Podemos aqui dizer que esta vinculação tão direta do pároco com a catequese tem origem lá no Concílio de Trento. Tá? Lembrando que o título principal do catecismo, fruto do Concílio de Trento, tinha como título Catecismo para os párocos, tá? Por isso o pároco é responsável disso. Antes do Concílio Vaticano II estava bastante difundido o costume do próprio pároco dedicar-se à catequese paroquial aos domingos, nos dias festivos e durante o advento quaresma. É iniciada a renovação pós-conciliar, os catequistas leigos assumiram sua responsabilidade na ação catequizadora da igreja, enquanto o pároco adquiriu um outro papel, talvez mais de coordenador geral. Falando de pároco, falamos de paróquia. Então, na paróquia é o lugar privilegiado dos ministérios eclesiais e é competência do pároco suscitar entre os batizados aqueles valores que, postos a serviço do povo de Deus, contribuem para a sua edificação. Por conseguinte, é necessário promover e formar os membros da comunidade, os religiosos e, sobretudo, os leigos, para que assumam esta tarefa. Da mesma maneira como devem ser promovidos outros serviços para o crescimento da comunidade paroquial. Agora, a catequese é partícipe destes ofícios. Desta maneira, os pastores podem chamar aqueles leigos que eles consideram idôneos para desempenhar este ministério. E aqui vamos dedicar mais um pouquinho de reflexão sobre o papel do pároco. O pároco é a alma da catequese. Por isso ele deve suscitar na comunidade o sentido desta comum responsabilidade pela catequese. Como princípio fundamental, o pároco assume-se como responsável pela catequese em toda a comunidade.
No entanto, a catequese não caminha sozinha, precisa de quem a anime, de quem a organize, de quem a faça atuar. Como animador da catequese comunitária, o pároco tem que dedicar seus maiores esforços à formação, à animação espiritual dos catequistas, pois ele é o catequista dos catequistas, assim fala o Diretório-Geral da Catequese no número 225. Animar espiritualmente os catequistas. Que bonito quando a gente encontra padres, párocos que amam seus catequistas, que dedicam tempo. Para o pároco ser catequista, supõe compartilhar este ministério com toda a comunidade e com os outros catequistas. Mesmo se participe de maneira singular do dom da palavra de Deus, mas ele também participa da responsabilidade de anunciá-la. E ao pároco correspondem as tarefas da organização catequética. Quais são estas tarefas? Primeiro, promover e sustentar a obrigação dos pais acerca da educação cristã de seus filhos na catequese familiar. Depois, organizar um serviço permanente de catequese nas comunidades que fazem parte da paróquia. Não é só a matriz, mas também as outras comunidades. Depois, promover uma catequese que eduque os fiéis na vivência litúrgica, para que a participação na celebração seja dinâmica, ativa, consciente, alegre. Compete sempre ao pároco resolver todos os problemas, as insuficiências na formação catequética dos jovens e dos adultos, assim como de outros setores aos quais a catequese pode não estar chegando suficientemente. E corresponde ao pároco integrar a catequese nos planejamentos orgânicos, não só da paróquia, mas também da diocese. Por isso, participar daquele que é o projeto catequético da diocese, assumi-lo, não? E depois atualizá-lo dentro da própria paróquia. Depois de ter falado do bispo, dos padres, vamos falar dos pais, que são os catequistas insubstituíveis. Estamos no quinto ponto. A Igreja sempre reconheceu este caráter insubstituível das responsabilidades educacionais dos pais acerca de seus filhos. Isso não só no nível humano, mas também no nível religioso. Porque a educação na fé pelos pais deve começar desde a mais tenra infância. E quantas crianças que não recebem esta educação na fé chegam com 10, 12, depois já adolescente, jovem, nada, os pais não transmitiram nada. Pobres destas crianças, destes adolescentes. Para uma tomada de consciência dessa responsabilidade, é muito importante a preparação que deve acompanhar os noivos ao sacramento do matrimônio, para que eles tomem consciência desta responsabilidade. E depois, quando começam a chegar os filhos, a comunidade tem que acompanhá-los, ajudando estes casais a tomar consciência da responsabilidade de transmitir a fé, sobretudo quando eles solicitam o batismo para seus filhos. São momentos extraordinários. A preparação para o matrimônio e a preparação também para o batismo de crianças são grandes oportunidades para que os pais, os casais, tomem consciência desta missão. E cabe aos pastores da igreja ajudar os pais a tomar esta consciência. É próprio dos pais a catequese familiar. A catequese tradente, no número 68, afirma que a catequese familiar precede, acompanha, enriquece qualquer outra forma de catequese, tá?
Por isso a catequese familiar vem antes de qualquer outra coisa. Agora, nestes tempos de pandemia, nestes meses ficando em casa, que bonito ver casais, famílias reunidas que rezaram, que leram o Evangelho, que até fizeram catequese, que bonito, coisa esquecida, não? Aqui é própria, a vocação própria específica dos pais. Apesar das crises que rodeiam a família, nós temos que lembrar esta força que a família tem como base da comunidade eclesial. Nenhum membro da família pode viver sem o contato vivo, direto ou indireto, da comunidade mais ampla da qual faz parte. A família cristã é expressão da igreja, portanto é espaço da ação evangelizadora, catequizadora, realizada pela igreja em todos os seus âmbitos e também para todas as idades. Neste tempo de pandemia nós vimos como foi bonito redescobrir a beleza da igreja doméstica. Todos os membros da família podem ser agentes e destinatários da catequese em seu próprio núcleo familiar. Esta é uma comunicação recíproca da fé. Todos dão e todos recebem. Até a criança pode dar, tá? Pode ensinar os pais com perguntas que às vezes deixam os pais assim surpreendidos.